parte das Mas você já penteadas. sincronizou? Mentira! Ai, fazer uma coisa de gravação. Olha a sacanagem. É teste. Ó, dá uma coisa que a gente vai fazer descolado agora, hein? A gente fez Tá bom. sério, agora a gente vai fazer descolado, Então tá bom. tá? Fala pessoal, tudo bom? Bom, dando início aí ao canal, eu tô aqui com a Dani. A Dani é da consultoria Cross. A Cross foi a consultoria que fez o meu processo de trainee, o processo da Vigor. E ela vai contar pra gente um pouquinho da história dela, um pouquinho da Cross, processos que estão abertos. E depois a gente vai fazer umas perguntinhas polêmicas aqui, tá? Essas perguntas vocês mandaram, se tiverem mais, mandem aqui nos comentários, se inscrevam no canal. E quem sabe a gente não faz mais vídeos, né? Se apresenta, fala oi pro pessoal. Tudo bom, pessoal? Eu sou a Dani, Dani Mendonça. Eu trabalho aqui na Cross tem 10 anos, já trabalho com consultoria tem 18. E a Cross, ela tem um trabalho que vai desde o início da carreira, então lá nos processos de trainee, de estágio, jovens profissionais que tenham até 2 anos de experiência, enfim, esse é o nosso foco nos processos seletivos. Depois a gente acompanha toda a carreira de vocês. Então vai desde os programas de trainee e estágio até o desenvolvimento depois que vocês entram nas empresas. Então é um prazer enorme quando a gente vê o trainee ou o estagiário, esse jovem profissional entrando e depois a gente vê ele crescendo na carreira e a gente pode apoiar nesse momento, tá bom? É, igual vocês estão me apoiando hoje, né? Eu vim aqui nesse mesmo lugar fazer entrevista, tava até, na hora que a gente entrou, eu falei, nossa, eu passei por isso aqui, eu lembro disso aqui, meu Deus, eu já fiz isso. Só falta encontrar com os trainees e estagiários que estão concorrendo aqui, né? Não, eu já fiquei nervosa, já deu aquele negócio, meu Deus, vou ser entrevistada. E fala pra gente, quais processos estão abertos agora? Temos muitos processos, mais ou menos uns 26. A gente tem o processo da CIA, da Avon, City, Whirlpool, temos também M Dias, enfim, tem vários processos aí abertos. Deixar aqui nos comentários o endereço, não deixem de ir lá conferir. Deve ter uma oportunidade para vocês e a gente quer vocês nos nossos programas, tá bom? Como é o processo de trainee, assim? Como o processo de trainee funciona? Qual que é a diferença do processo de trainee para os outros processos seletivos, principalmente estágio ou uma vaga efetiva? Que isso é uma pergunta que me mandam bastante. Qual que é a diferença do processo de trainee para uma vaga efetiva, de um analista, por exemplo? Num primeiro momento, quando vocês entram no Acrojovens, vocês já vão fazer a inscrição de vocês e se vocês estão dentro do curso, né, que o programa que vocês almejam estar solicitando, vocês já automaticamente vão sendo considerados. Então vocês têm provas específicas para fazer, essas provas são provas de lógica, provas de inglês. E o que é muito bacana é que vocês não precisam fazer para cada programa que vocês querem participar uma prova diferente. A gente trabalha com uma prova única, tanto em inglês quanto para lógica, e isso já os coloca, uma vez que estejam dentro do perfil, dentro de todo e qualquer programa que esteja dentro do Acrojovens. O que a gente quer muito acertar essa contratação, tanto para a empresa que está com uma posição aberta, quanto também para vocês, né? Então a gente não quer que vocês venham parar numa empresa que não tem nada a ver com vocês, tem gente que curte bastante uma empresa mais informal para poder trabalhar, tem gente que gosta de uma empresa mais estruturada. Essas coisas são importantes, tanto para vocês quanto para quem está querendo contratar, e a gente aumentar o grau de acerto. Eu só não queria que vocês ficassem preocupados no momento em que forem responder a entrevista, que existe uma resposta certa, né? E na verdade, assim, respondam de um jeito espontâneo aquilo que vocês realmente pensam, porque a maior roubada é já entrar na empresa que não tem nada a ver com vocês no início da carreira. Dani, aproveitando o gancho que você pegou, é uma dúvida minha, curiosidade, eu tenho certeza que ia ter um monte de vocês aí, então vou aproveitar para perguntar. Bom, essas etapas de fit cultural, de filtro, para escolher esse tipo de pessoa, é uma coisa que a consultoria faz ou vem da empresa? Eu não sei se é mito ou verdade, também você vai poder ajudar a gente aqui. Tem vários mitos, tem várias verdades. Esse negócio de corta por faculdade, tipo de faculdade deste lá, em Unicamp tem mais peso do que
outro tipo de faculdade de outro estado, ou se eu colocar meu endereço de São Paulo, eu vou ser chamado, agora se eu colocar o meu de Minas, não, eu vou pedir de um amigo que mora em São Paulo para colocar o dele. Entendi. Isso vai aumentar minha chance ou não, né? Eu tenho certeza que vocês fazem isso. Eu sei, eu conheço. Eu sei. O que acontece é que a gente sabe que tem alguns programas que tem toda uma condição de apoiar esse trainee no início de carreira numa cidade que não é a cidade de origem dele. Então, se... Como é o meu caso, eu sou de outra cidade e eu vim aqui para São Paulo para viver. Tem alguns programas que levam em consideração de verdade aonde cada um de vocês mora e essa disponibilidade para deslocamento, porque às vezes eu vou ter lá uma posição num lugar muito isolado, no interior do Pará. E a gente sabe, pelos programas anteriores, qual foi o percentual de pessoas que ficaram. Investir e depois a pessoa não ir, isso é uma questão que a gente considera assim. E quando fica aberto, a gente procura, no momento da entrevista, explorar bastante como é que vai ser o impacto dessa mudança. Legal. Principalmente no iníciozinho da carreira. Nesse ponto, o intercâmbio influencia nessa escolha? Influencia sim. Intercâmbio é um investimento que se faz, não é só na carreira, né, gente? É na vida. Tem uma questão importante que quando eu largo tudo, né, do confortinho do meu lar, né, papai, mamãe, comidinha ali pronta, isso fala de um investimento na vida, né, na experiência de conhecer uma cultura nova, de se virar nos 30. Então tem realmente uma bagagem a mais o profissional, né, o estudante, enfim, que já tenha feito intercâmbio. Isso fala dele, mas eu não posso afirmar que é uma pré-condição para que vocês sejam aprovados no processo. Mas certamente, se eu tenho 2 candidatos em iguais condições, em todos os requisitos, eu tenho um que já fez intercâmbio, talvez a capacidade de adaptação desse que viveu isso vai ser maior. Gente, vocês estão no caderninho anotando as dicas? Eu vi um monte de dica aí. Você acha que, tipo, se uma pessoa, por exemplo, mesmo que dentro do Brasil tivesse uma mudança de estado bem oposto, por exemplo, eu sou da Bahia e eu vim pra São Paulo sozinha, sem nada, assim, também nova. É uma coisa que eu nunca fiz intercâmbio, mas eu tive que lidar com um monte de coisa. Você acha que isso também, tipo, é um... Isso conta muito, isso conta fala da sua capacidade de fazer uma aposta, de você ter tido a proatividade de mesmo sem um apoio específico, você ter se lançado no mundo. Então, assim, quando a gente faz, e aí eu já queria pegar um gancho com essa tua pergunta com entrevista, quando a gente faz uma entrevista com vocês, isso, por exemplo, é um dos aspectos que a gente quer entender. Né? Então, por exemplo, quando uma pessoa me conta que largou tudo num lugar e foi viver em outro, porque tinha uma aposta, né? Isso fala exatamente do perfil que essa pessoa tem. Então, se a empresa que está contratando, ela é uma empresa que precisa de gente, de atitude, de pessoas que se lançam, de pessoas que se posicionam, um exemplo como esse falaria muito numa entrevista, por exemplo. Tá Vocês estão vendo, gente? Um monte de gente aí de fora, Nordeste, Rio de Janeiro, Minas, que vem aqui para São Paulo, porque aqui tem, né, um monte de empresa, normalmente os processos, a maioria acontece por aqui, que vem pra cá. Vocês estão falando isso nas entrevistas? Às vezes vocês acham que pra vocês é ok, que tá tudo bem, e olha aí, um super diferencial, que às vezes vocês podem estar perdendo pontinhos por causa disso, né? É verdade. Então... As pessoas se preocupam muito no processo de trainee, que eles acham que tem que ser da NASA, né? Tem que ter feito 300 estágios, tem que ter feito 8 intercâmbios, mas às vezes a pessoa tem uma experiência de vida que foi super enriquecedora e não tem experiência de estágio, talvez ela tenha um potencial de trabalho maior e ela pode ir na frente. Então, assim, se coloque em todo o processo como quem está escolhendo também. Ser dono do próprio nariz tem a ver com arcar com as consequências para a vida toda. Então, assim, eu escolho que experiências eu quero viver, que intercâmbio eu quero ter, que idioma eu quero ter, total fluência, né? Quais são os idiomas, então tenho o que eu vou viver para poder aumentar a minha bagagem pessoal. Pessoas que querem ter uma carreira de sucesso, elas têm que investir também nas questões que são intra. Então, assim, tudo aquilo que é intrapsíquico, né? O que é intrapsíquico? Equilíbrio emocional, poder ter uma capacidade de lidar com aquela pessoa que pensa de um jeito completamente diferente do meu e aquilo não me irrita. Sem né? violência. Sem violência. Não pode puxar o cabelo do amigo, né? Tem que somar. Fala assim, ô, seu babaca, vai fazer isso, seu burro.
Então, nesse sentido, todo investimento de vida, ele vai te tornar mais forte para você poder um dia ser alguém que ajuda os outros a também a construir uma carreira legal. E isso começa, não é só quando a gente começa a trabalhar, não, a gente começa muito antes, tá bom? Começa aqui, né? Desde sempre. Tá bom? Muito legal, Dani, tô adorando o papo, mas eu acho que a gente podia dar uma pimentadinha assim nas coisas. O que vocês acham? Vamos umas perguntinhas polêmicas? Combinado. Tá preparada? Eu tô, vambora!